E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para cá para falar de vocês da melhor forma de renda passiva da bolsa, os fundos imobiliários, os FIIs. Antes da gente continuar, eu vou pedir para vocês deixar o seu like no vídeo, porque isso ajuda outras pessoas a encontrar o vídeo. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo para você não perder nada. Voltando mais um pouco, os FIIs é a melhor forma de você conseguir uma renda passiva todos os meses e eu vou te explicar o porquê. Mas antes, para você que é novo e não entende nada de FIIs ainda, cola aqui comigo que eu vou te explicar o que é um FII. Você já teve vontade de ter um imóvel, se é que você não já tem, só para ficar recebendo graninha todos os meses? Pois é. O FII ele é uma classe de ativo de renda variável que funciona muito parecido, só que com várias vantagens em relação a possuir um imóvel próprio. Os FIIs são obrigados a distribuir 95% do apurado no semestre. Geralmente eles distribuem esse lucro para o acionista durante todo o decorrer do semestre. Eles fazem a distribuição para os cotistas mensalmente, já que eles recebem também esses proventos dos seus aluguéis mensalmente. Fazendo um comparativo rápido com as ações não possuem uma regularidade na distribuição dos proventos, ou seja, nos dividendos e nos juros sobre capital próprio. Isso porque a empresa, apesar de ser obrigada a distribuir no mínimo 25% do lucro líquido dela, existem algumas cláusulas no estatuto da empresa que isenta a empresa de distribuir esse lucro para os acionistas. Então, só para dar um exemplo, pode ser que a empresa só vai distribuir lucro se ela tiver 2 bilhões de reais em caixa, só vai distribuir se ela terminar de pagar uma dívida de um novo parque eólico que ela construiu, por exemplo. Então pode existir várias circunstâncias que a empresa ela não se sinta obrigada a pagar essa remuneração aos acionistas, ela pode muito bem reter esse lucro para ela, para crescer mais ainda a empresa e assim gerar um valor maior para o acionista. Resumindo, você não tem muita previsibilidade na distribuição de dividendos e juros nas ações. Você pode até olhar o histórico da empresa, ver se ela é uma boa pagadora de dividendos, se ela distribui lucro com frequência, mas pode ser que tenha algum imprevisto e ela não seja mais obrigada a distribuir essa remuneração para os acionistas. Além disso, outro ponto que os FIIs são bem diferentes das ações é que os FIIs não podem se alavancar. Ou seja, os FIIs eles não conseguem fazer dívidas para fazer um novo investimento para aumentar o seu patrimônio. Se eles quiserem aumentar o seu patrimônio, vai ser pela emissão de novas cotas. Dito isso, os FIIs eles acabam sendo menos voláteis que as ações na renda variável, ou seja, em teoria, o preço do FII ele vai oscilar menos do que as ações. Como os fundos imobiliários eles não conseguem se endividar, acaba que o risco é muito menor e acaba que eles são um excelente ativo para todo investidor começar na renda variável, porque eles são menos arriscados, oscilam menos e distribuem proventos todos os meses, além de ser mais simples de analisar e avaliar do que uma empresa. Mas Rafael, o que é esse fundo imobiliário que você está falando? O que é esse fundo que eu não estou entendendo? Calma, vamos lá que eu vou te explicar. Um fundo de investimento imobiliário é uma comunhão de recursos destinados à aplicação de empreendimentos imobiliários. Os FIIs são constituídos sob a forma de condomínio fechado, sendo dividido em cotas que representam parcelas ideais do seu patrimônio. Resumindo em outras palavras, é uma galerinha que se junta com seu dinheiro, dá esse dinheiro para um gestor ou uma gestora, que geralmente é uma empresa, e esse gestor compra participações em imóveis para explorar o aluguel dessas participações. O gestor, obviamente, ele não vai fazer esse mega trabalho de selecionar ativos, de pesquisar, negociar contratos de graça. Então acaba que o fundo, você sempre paga uma taxa de administração. Às vezes pode vir uma taxa de performance, mas depende de cada fundo. Todas as informações você pode ver no prospecto do fundo, tá? Isso tem vários sites, tem o Funds Explorer, FIIs.com.br. No próprio site do FII você pode encontrar esse tipo de informação. Qual é a diferença, você deve estar se perguntando agora, de um fundo para outro, não é isso? Para começar, você precisa saber que existem 5 tipos de fundos imobiliários. Existem os FIIs de tijolo, e para citar alguns exemplos, a gente pode falar de FIIs de shopping, FIIs de logística, FIIs de lajes corporativas. Esse é o primeiro tipo de FII. Em segundo lugar, existe o tipo de FII de papel, que são fundos que investem predominantemente em títulos de dívidas imobiliárias. Entre os títulos mais comuns está o CRI, o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Na prática, o que é que acontece? O fundo pega esse dinheiro dos cotistas e empresta para servir de capital de giro, para alavancagem, para construção de outros imóveis. Esse dinheiro é repassado para esses terceiros numa forma de fluxo mensal.
Essas taxas são negociadas atreladas ou à inflação ou ao CDI, geralmente. Logo, o fundo recebe valores acordados de forma fixa e constante. Em caso negativo, no caso, sei lá, do terceiro não honrar suas dívidas, o fundo geralmente faz garantias, né? Ele está emprestando dinheiro, então assim como você pega dinheiro no banco, você precisa dar garantias. O fundo recebe com garantias alguns imóveis do terceiro. Então, se ele está emprestando dinheiro para uma construtora construir um imóvel, a construtora vai dar, eu tenho esses outros 3 imóveis aqui como garantia. Então, geralmente eles honram esses contratos, né? E se não acontecer, no pior das hipóteses, o fundo pega aquele imóvel que ele como garantia, vende e reparte o dinheiro para os cotistas de novo. Existem os FIIs de compra e venda, que o objetivo é literalmente lucrar com a compra e venda de imóveis. A ideia é bem simples, mas porém muito difícil de executar, né? Você tem que comprar o imóvel quando o mercado está deprimido e vender quando o mercado está em alta. Isso é uma operação de alto risco, tá? Esse tipo de fundo, porque geralmente isso depende de uma situação econômica bem maior que vai além da capacidade do fundo. Então, o cenário econômico brasileiro precisa estar muito bem para ele ter pego um fundo no imóvel barato lá atrás e negociar ele em alta lá na frente. Existem os FIIs de desenvolvimento, que são os FIIs que eles são literalmente construídos através do dinheiro do fundo para serem vendidos lá na frente. A incorporação imobiliária é uma atividade também de alto risco e, neste caso, o risco do incorporador é transferido para o investidor. Entre os problemas que podem ocorrer durante a construção do imóvel estão o estouro de orçamento, problemas com licenças ambientais, atraso na entrega e vários outros. Por outro lado, o potencial de rentabilidade desses tipos de FIIs são enormes em relação aos outros FIIs. Os fundos de desenvolvimento, geralmente, eles costumam vir acompanhados de uma RMG, que chama Renda Mínima Garantida, com o intuito de incentivar o cotista a permanecer no fundo. Existe também, pessoal, os fundos de fundos. Isso mesmo, que é um fundo que pega o dinheiro do pessoal, seleciona outros fundos para comprar, aqueles fundos que ele acha que tem a maior rentabilidade e distribui esse lucro dos FIIs que ele comprou para os cotistas. E sim, é exatamente isso que você pensou, tá? Se você está pagando taxa de administração para um FII, e quando você paga um FII para comprar outro FII para você, você está pagando taxa de administração em cima de taxa de administração. Então, a menos que esse fundo de fundos, também chamado de FOF, seja muito rentável, tenha uma ótima seleção de ativos, às vezes não faz muito sentido, porque se o fundo vai comprar os FIIs A, B e C, você pode também investir diretamente no FII A, B e C. Algumas pessoas preferem colocar os FOFs na carteira a fim de diversificar bastante, ter menos dor de cabeça, digamos assim. E outras preferem investir diretamente nos FIIs, como é meu caso, porque, enfim, eu não vejo sentido em pagar taxa de administração 2 vezes. Mas vai de cada investidor, tá, pessoal? Aqui não tem regra, não tem nada, você investe no que você achar melhor. Mas e aí? Já deu para você pensar como você pode diversificar uma carteira de FIIs? Você tem que olhar o tipo de FII, se ele é de tijolo, se ele é de papel, se ele é de desenvolvimento, se ele é de compra e venda, se ele é de fundo de fundos. Você pode diversificar dentro de fundo de tijolo. Você pode comprar shoppings, pode comprar galpão de logística, você pode comprar lajes corporativas, você pode comprar FIIs de hospitais, FIIs de escolas, e, enfim, tem uma quantidade enorme de FIIs para você avaliar, tem de varejo, educação, enfim. Mas aí você se pergunta, como é que eu seleciono um FII? Como é que eu vou saber que um FII é bom, como é que ele é ruim? Uma dica boa para quem está começando é ver se o FII ele é multi. Rafael, o que é isso, pelo amor de Deus? Calma, jovem, que eu vou te explicar. Ponto 1, tá? Verifique se o fundo ele é multi-inquilino, ou seja, se ele possui vários inquilinos. Isso reduz a chance de vacância financeira. Caso o inquilino não consiga honrar com seus compromissos, vai ter outros inquilinos que vão poder honrar os compromissos e não vai te deixar tão prejudicado na sua renda, tanto para o fundo como para os cotistas. Também diminui a chance de vacância física. No caso de um inquilino sair do imóvel, você vai ter outros inquilinos para dividir essa vacância e você está mais protegido, diminuindo o seu risco como cotista. Porque imagina comigo, se você tem um apartamento e você só tem um inquilino, se esse inquilino sair, você fica com seu imóvel vago e você acaba perdendo aquela sua renda. Mas se você tem um imóvel que você tem, sei lá, 30 inquilinos, se um sair, vai ter outros 29 lá que vão continuar lhe pagando. Fez sentido para você?
Um grande exemplo disso é o fundo Almi 11, o Almirante. É um prédio lá do centro do Rio de Janeiro, que era 100% alugado para a Petrobras. Aí o que aconteceu? A Petrobras saiu do imóvel, que ficou vazio por um bom tempo, e a gestora teve muita dificuldade de realocar um novo inquilino para aquele imóvel. Ponto 2. Verifique se o imóvel ele é multi-imóveis. Isso mesmo, se o fundo possui mais de um imóvel. Voltando também ao exemplo anterior, se você só tem um inquilino, é ruim. Se você tiver só um imóvel, também é ruim, porque se você tiver mais imóveis, isso dilui o seu risco entre todos os imóveis. E você pode imaginar a coisa mais besta do mundo até a coisa mais absurda. Você pode imaginar sei lá, um problema estrutural que tem que reformar o imóvel e todos os inquilinos vão se sentir prejudicados, vão pedir uma redução de aluguel ou vão ficar completamente parados no imóvel porque o imóvel vai precisar parar para ser reformado. Ou imagine até uma coisa absurda, vai cair um meteoro, abrir uma cratera no chão, o imóvel desapareceu. Tudo pode acontecer. Se você tem um fundo que ele só tem um imóvel e esse único imóvel fica prejudicado, a sua renda também fica prejudicada, então o risco acaba sendo maior. Então, quando você compra um fundo imobiliário que ele tem vários imóveis, esse risco fica diluído entre todos os outros imóveis. Ponto 3. Verifique se o imóvel é multi-regiões. Imagina comigo que o fundo só existe na cidade de São Paulo. Se o município criar lá uma nova taxa sobre o IPTU, isso vai afetar completamente todos os seus imóveis. Afetando seus imóveis, afeta também a sua renda. O ideal é que esse fundo seja em vários estados diferentes, cidades diferentes, e quanto mais diferente for, melhor, porque você vai estar mitigando o risco de uma legislação simples ou de qualquer tipo de problema que vai acontecer na cidade ou no estado em mais de um local. Ponto 4. Verifique se o fundo compra participações relevantes do imóvel que ele está adquirindo. Ou seja, se ele vai ter voz nas assembleias, se ele vai poder tomar decisões. Se o fundo comprar uma participação muito pequenininha, ele vai ser um minoritário, ele não vai ter voz, ele não vai ter capacidade de agir, de administrar melhor. Então, se você está investindo num fundo e você confia naquela administradora, naquela gestora para gerir os seus recursos, você acredita que aquela empresa também é muito competente para gerir aquele tipo de imóvel. Então, é interessante que eles tenham boas participações, isso vai diluir o seu risco. Esses caras vão ter voz para, enfim, ajudar a gerir um shopping, ajudar a gerir uma laje, um galpão logístico. Dependendo do percentual que o fundo compra, ele pode até simplesmente controlar o imóvel inteiro, tá? Ponto 5. Veja se o fundo faz emissões subsequentes de novas cotas. Quando o fundo faz emissões de novas cotas subsequentes, significa que o fundo está fazendo um bom trabalho na alocação de recursos e ele está sempre precisando de mais dinheiro para comprar mais imóveis, ter uma maior participação e ter um melhor retorno para o cotista. Lembre-se que eu falei lá atrás que o FII ele não pode se alavancar, ele não pode contrair dívidas, então a única maneira dele conseguir mais dinheiro para aumentar o patrimônio é a emissão de novas cotas. Se você tem um FII que não abre cotas há muito tempo, talvez ele esteja tendo dificuldades em alocar os recursos que ele já tem. Ponto 6. Verifique a validade do fundo. Alguns fundos existem validade para terminar. Se você compra um fundo que é de desenvolvimento, por exemplo, muito provavelmente esse fundo vai se acabar depois que a obra for concluída. Se você está investindo no longo prazo, que nem eu estou, o interessante é que você compre fundos com prazo indeterminado, ou seja, que aquele fundo vai continuar sempre gerindo novas alocações, novos recursos e continuar lhe mandando mais renda passiva. E aí, deu para pegar tudo? Mas e aí, a dúvida que todo mundo quer saber, dá mesmo para viver de renda passiva com fundos imobiliários? Outra dúvida que todo mundo tem, realmente é mais vantajoso comprar físico que comprar um imóvel? Vem fazer umas simulações comigo aqui, que eu vou te mostrar. Então, pessoal, fazendo aqui uma simulação, eu escolhi 6 ativos apenas lá de fundos imobiliários. Fiz a minha diversificação, eu peguei 2 fundos de papel e 4 de tijolos. Eu nunca compro fundos de desenvolvimento de compra e venda porque eles são bem mais arriscados, como eu falei agora há pouco. Essas cotações de rendimentos são da data de hoje, 20 de agosto de 2020. Uma cota do RP11 está de 89,59 e o último rendimento dele foi 53 centavos. Montando uma carteira com esses ativos, eles me dariam uma diversificação de 45 imóveis em 10 estados diferentes. Mas e aí? Como é que eu monto uma carteira com esses ativos? Fiz aqui uma simulação bem simples, tá? Eu peguei esses valores aqui de 300 mil reais, 12 mil reais e 120 mil reais, dividi igualmente para todos os ativos, tá? Então, eu comprei 50 mil cotas, eu compraria 558 mil cotas de RP11, 468 de VISC 11, 399 de Alzir 11 e assim por diante. Então, ao total, com 300 mil reais,
eu conseguiria ter 2.741 cotas, que me trariam uma renda mensal líquida de R$ 1.505,34. É uma boa grana. Você não vai conseguir, por exemplo, uma renda dessa comprando um apartamento de R$ 300 e colocando esse apartamento para alugar, tá? Um apartamento de R$ 300.000, geralmente você consegue líquido, depois de pagar imobiliária, não sei o que, IPTU, papapá, uns R$ 900 no máximo. Com R$ 12.000 eu coloquei uma simulação aqui menor também. Às vezes a pessoa não tem tanto dinheiro para investir e tudo mais. Você compraria 28 cotas, 18 cotas, 15 cotas, enfim, você consegue comprar o total com R$ 12.000, 107 cotas. E você teria uma renda mensal de R$ 58,90. Parece muito pouquinho, mas paga, sei lá, seu Netflix, paga um Spotify, paga alguma conta assim muito pequena. Fora a valorização das cotas, porque essas cotas estão valorizando todos os meses, ainda que pouco. E aqui, por fim, eu fiz uma valorização maior, com um pouco mais de dinheiro, com R$ 120.000, mas porém não tão grande quanto o apartamento. Dificilmente você vai conseguir comprar um apartamento de R$ 120.000 para poder explorar aquele apartamento como um mandato de renda para que você possa ter dinheiro todos os meses. Mas você consegue fazer isso com os FIIs. Então, com R$ 120.000 você consegue receber uma mesadinha de R$ 589 todos os meses. É ou não é um dinheirinho bom para você ter aquela renda complementar ou pagar alguma conta, alguma coisa do tipo? Galera, FIIs é um assunto muito grande, não vou conseguir colocar tudo num vídeo só. Eu espero que eu tenha dado uma boa base para vocês que tenham gerado dúvidas. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou responder. Você agora já está habilitado ou habilitada para chegar na roda de tios da sua família e falar assim: tio, comprar um terreno não é investimento, tem coisas muito melhores. Fala para mim também nos comentários se você já investe em FIIs, se não investe, por que não investe. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!